Aleluia. Vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 10 e 11. Na semana retrasada, antes da festa, nós ficamos até a parte A do versículo 10. Então, hoje nós vamos finalizar esta ideia. A ideia é o tema que eu dei para esse trecho, né? Que foi desde o versículo 6 até o versículo 11. E o tema que eu dei é o propósito da lei e seu serviço ao Evangelho. O primeiro propósito da lei que nós vimos naquele domingo retrasado, foi de reprimir os injustos, ou de ser usada como espada contra os ímpios. E hoje nós vamos ver que o segundo propósito da lei, segundo o apóstolo Paulo, é ser serva da sã doutrina, serva do Evangelho, protetora do Evangelho. Diz assim, versículos 10 e 11, aí no finalzinho do 10 diz assim: e para tudo que for contrário à sã doutrina, e o 11, conforme o Evangelho da glória de Deus bem-aventurado que me foi confiado. Amém? Podeis sentar em nome de Jesus. Obviamente que esse final do versículo 10 deveria estar no 11, né, para que o 11 fosse completo desta maneira. E o apóstolo Paulo, ele fala então que a lei de Deus, ela serve para qualquer coisa que seja contra a sã doutrina. Olha, irmãos, depois você vê que o apóstolo Paulo fala assim, por isso que tinha que estar, o final do 10 tinha que estar no 11, para ter uma ideia correta, porque nós, quando costumamos dividir os versículos, ou ler os versículos divididos, nós perdemos a ideia de alguns versículos, vamos dizer assim, ou da ideia central do que o escritor está tentando transmitir. Mas se estivesse junto, diria sim que a lei é contra tudo que é contrário à sã doutrina, que é de acordo com o Evangelho. Por isso eu quero diferenciar aqui para os irmãos, mais uma vez, porque já falei sobre isso. Eu quero relembrar aos irmãos. Evangelho e doutrina são duas coisas distintas. Embora ambas procedem do mesmo Cristo, do mesmo Senhor da igreja, ambos foram dados como poder da igreja. O Evangelho é o poder da igreja. É o poder de Deus, é óbvio, para a salvação, mas quem exerce este poder é a igreja. E a sã doutrina pertence à igreja. Nós vamos ver o que Paulo está usando aqui, né? A palavra higiene, no grego, a palavra higiene é hygiaino, que deu origem à palavra higiene, que é sã, saudável. E doutrina é didaquê, que é a palavra ensino. Ele está dizendo a doutrina higiênica, a doutrina saudável, a doutrina pura, imaculada. Isso foi dado à igreja. Agora nós precisamos fazer uma distinção entre doutrina e evangelho, embora Paulo diz aqui que a sã doutrina é de acordo com o evangelho. E é claro que sim. Mas veja, irmãos, que quando você prega para um ímpio, para alguém que está incluído nos versículos anteriores, vamos reler os versículos anteriores para você relembrar. Versículo 8, sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela usa legitimamente. 9, sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados. Imagine você pregando o evangelho para uma pessoa injusta e obstinada. Nós já vimos o que tudo isso significa. Você pode acessar a mensagem anterior na internet para você entender o que significa cada uma dessas coisas aqui. Imagina você pregando o evangelho para um injusto e obstinado, para um ímpio e pecador, para um profano e não religioso, para assassinos de pais e mães, para homicidas em geral. Imagine você pregando para pornográficos, como está no verso 10. Fornicadores aí é pornográficos. Pessoas que só pensam em sexo. Você vê que não é fácil pregar o evangelho para homossexuais. Está escrito aí, versículo 10.
sodomitas são os homossexuais. Antigamente, os homossexuais reconheciam que sua prática era pecado. Hoje não, eles louvam isso, eles exaltam isso e colocam isso, inclusive, dentro das igrejas chamadas igrejas inclusivas. Imagina você pregando o evangelho para essas pessoas. Imagina você pregando o evangelho aqui, continuando, para roubadores de homens, sequestradores. Nós queremos que a polícia confronte um sequestrador e consiga acertar o alvo de modo fatal. Geralmente nós pensamos isto. Mas imagine você pregando o evangelho para uma pessoa dessa, um sequestrador. Imagine você pregando o evangelho para um mentiroso, para um perjuro, pessoas que vão aos tribunais mentir de coisas que elas nem viram, nem testemunharam. E você pregando o evangelho para essas pessoas. O apóstolo Paulo diz que a lei de Deus é contra todas essas pessoas. E a lei de Deus, ela está a favor, a serviço do evangelho contra todas essas pessoas que se opõem ao evangelho e à sã doutrina. Isso quer dizer que nós vamos desprezar essas pessoas, não levar o evangelho a elas, ao contrário. Estas pessoas aqui somos nós, antes de Cristo. Estas pessoas somos nós antes de conhecer o Senhor. E o evangelho foi levado a nós. O evangelho foi trazido a nós por alguém que teve compaixão de um pecador. Às vezes nós olhamos para os pecadores lá fora, pessoas dessas classes aqui que nós lemos, com muita rigidez, olhamos com severidade, querendo a sua condenação. Mas, irmãos, o que foi que nos salvou? Foi o evangelho de alguém que se compadeceu de nós. Da mesma forma, nós também devemos. E como é que você faz quando você leva o evangelho para uma pessoa dessa? Primeiro você mostra a lei. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, que a lei é contra todas estas pessoas. Então você mostra a lei. Você mostra para essas pessoas onde elas estão quebrando a lei de Deus. Os adventistas não entendem isso, eles ficam apoiados na lei. Porque eles usam, por exemplo, o caso do jovem rico, que quando foi perguntar para Jesus e disse: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus disse para ele assim: olha os mandamentos. Você tem guardado os mandamentos? Honra teu pai e tua mãe, essas coisas todas, né? Jesus falou ali só da tábua dos homens, né? Com relação a Deus, ele não falou os 4 primeiros mandamentos, Jesus não falou. Mas os outros 6 mandamentos, Jesus falou para ele. Então ele disse: isso aí eu guardo desde a minha infância. Então muitas vezes as pessoas despercebidas da leitura bíblica, elas falam assim, tá vendo? Jesus, quando alguém pergunta para ele sobre a vida eterna, ele joga na lei. Então a lei traz a vida eterna. Engano, não era isso. É porque a lei é defensora do evangelho. Olha o que Paulo está dizendo aqui. A lei é para todos aqueles que são contrários à sã doutrina, conforme o evangelho da glória de Deus bendito. O que Jesus fazia era jogar a lei contra aquela pessoa, sobre aquela pessoa, para quê? Não para que a pessoa fosse salva, mas para que a pessoa se sentisse condenada. Queridos irmãos, é o oposto, é o contrário. Quando você prega o evangelho para esses pecadores, você deve colocar a lei diante deles, para que eles olhem para a vontade de Deus e vejam e digam: eu não faço isso, eu não cumpro isso, eu estou falho naquilo. É para isto que serve a lei de Deus. A lei de Deus, ela serve para defender o evangelho. Quando você for pregar o evangelho, você primeiro coloca a lei, para que o pecador olhe para ela, saiba que está quebrando a lei, e então ele se constranja diante daquilo e pergunte para você, como aquela multidão perguntou para Pedro na pregação do dia de Pentecostes. Pedro pregou para aqueles homens, a Bíblia diz em Atos 2, e Pedro não deu mole, Pedro falou duro com aqueles homens, e no final ainda disse: vocês mataram o Filho de Deus. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, porque era impossível que a morte retesse ou retivesse o Filho de Deus. E quando aqueles homens ouviram a palavra da lei dura,
Então eles perguntaram para Pedro, o quê? O que faremos, varões e irmãos? E eles, diz a Bíblia, compungiram o seu coração. O coração daquela multidão foi constrangido pelo poder da palavra, pelo confronto. Quando você expõe a pessoa diante da lei de Deus e o coração dela se constrange, se compunge, então você apresenta o Evangelho. O Evangelho, na realidade, ele é o quê? Ele é a porta de saída. O Evangelho é a válvula de escape que o homem encontra, mediante o arrependimento, para escapar da espada da lei. É o Evangelho. Você não chega para uma pessoa e diz para ela assim, olha, vem aqui, eu vou pregar o Evangelho para você. Jesus te ama, sabe? Você é uma pessoa muito especial para Deus. Não! Primeiramente, esta pessoa é isso aqui. Ela é uma injusta, obstinada. Ela é uma pessoa ímpia, pecadora, profana. Você não vai dizer isso, você não vai apresentar o Evangelho, você mostra primeiro a lei. Então você mostra para ela, olha aqui, ó, você tem quebrado a lei de Deus. Não, eu não mato, não roubo, não bebo, não fumo, não jogo, não danço. Não é assim que eles falam? Então você diz assim, mas na lei aqui está escrito, não matarás. E a pessoa, mas eu nunca matei. E você diz, mas Jesus falou que quem odiar alguém já matou. Você já odiou alguém? A pessoa, nossa, mas é isso? É isso. Se você já odiou alguém, você é assassino. Você já mentiu? Ah, já menti. Porque a lei fala, não darás falso testemunho, você já deu. Você já adulterou? Não, que isso, não. Mas você falou que é mentiroso? Você falou que já mentiu, como é que eu vou acreditar em você? Porque Jesus falou que aquele que olhar para uma mulher com a intenção impura em seu coração, já cometeu adultério com ela. Tanto que o 10º mandamento, sabe qual é? Não cobiçarás. O 10º mandamento não diz respeito às coisas de fora, ele diz respeito ao coração. Ele diz respeito ao pecado que está dentro do coração do ser humano. Porque o ser humano é um cobiçador por natureza caída. Se alguém pudesse, querer se justificar diante dos 10 mandamentos, primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim, eu não tenho ninguém, só Deus. Não farás para ti imagem de escultura, eu não faço. Nem foto eu tenho. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Eu falo o eterno. Tem gente que fala o eterno, para não falar Deus. Outros vai escrever Deus, coloca D, um apóstrofe, US. A letra E ele não põe para dizer que não está falando Deus. Grande coisa. O 4º mandamento eu guardo sábado. Chega 6 horas da tarde na sexta, eu já nem ligo mais o fogão. Honra teu pai e tua mãe, meu Deus do céu, eu levei meu pai no colo. Não matar, nunca matei nem nada, jamais. Não furtarás, nunca peguei nada que é meu. Não dirás falso, só fala a verdade. Mas quando chega no 10º, não cobiçarás, o que ele pode falar? O que alguém pode falar quando chega no 10º mandamento? Esse que se defendeu nos 9, ele está cobiçando a glória de Deus, irmãos. Ele quer ser como Deus. Ele quer ser justificado pelas obras. Portanto, mostre para essa pessoa a lei em primeiro lugar, para que ela entenda que ela infringiu a vontade de Deus. Então você agora sim, uma vez que ela reconhece que ela é pecadora, agora você apresenta o Evangelho. Quando esta pessoa então virar para você e perguntar assim, o que eu faço então? Aí você diz, esta é a pergunta correta. Foi aquela multidão perguntou para Pedro, o que faremos, varões e irmãos? Aí Pedro entrou com as 2 palavras do Evangelho. Arrependei-vos e crede. Como que uma pessoa pode se arrepender se você não mostrou que ela está pecando? Como que uma pessoa pode confiar, porque crer é confiar, em um Salvador, se ela acha que ela própria é salvadora dela? Quando eu parar de fumar, eu vou para a igreja. Quando eu parar de ir para a festa. Quando eu parar de ser A pessoa quer primeiro se purificar.
se salvar para depois vir para Cristo? Cristo não é teu Salvador? Você acha que você vai se salvar fazendo estas coisas, ou deixando, de fazer aquelas coisas que Deus proibiu? Este é o papel da lei. A lei mostra que você não pode. A lei mostra que você quebrou a vontade de Deus. A lei mostra que você é impossibilitado. Você é um aleijado. Na realidade, na linguagem de Paulo, você é um defunto. A lei não mostra que você é doente, ela mostra que você morreu. É impossível um morto fazer qualquer coisa. Então Paulo, ele diz que a lei é contra tudo que for contrário à sã doutrina. Você vê essas pessoas se levantando hoje na internet contra a sã doutrina? Irmãos, quase tudo hoje na internet, no YouTube, nas pregações que você vê, que são as mais propagadas pela própria plataforma, não sei se essas pessoas pagam para serem impulsionadas, ou se a própria plataforma impulsiona porque ela vê que é uma coisa anticristã. Porque tem isso, Os próprios donos dessas big techs, quando eles olham um produto seu que está lá, que é um produto anticristo, eles colocam na primeira página. Eu acho isso incrível. As verdadeiras pregações, as pregações mais bíblicas, elas estão ocultas do YouTube, de outras plataformas. As que estão mais expostas são as mais heréticas, são as mais problemáticas. São aquelas que vão trazer destruição para a sua vida. E você vê como que isso se propaga, como que isso se aumenta, como isso se multiplica. Paulo diz que a lei, ela serve para defender o evangelho, serve para defender a sã doutrina. O que é a sã doutrina? Tudo aquilo que foi ensinado por Jesus e por seus apóstolos. Está aqui na Escritura. Devidamente interpretado, corretamente lido e interpretado. Porque hoje as pessoas querem dar o seu significado à Bíblia. Elas querem empurrar o que ela acha sobre o que a Bíblia diz. E é isso que está cativando a mente das pessoas atualmente. É por isso que hoje as pessoas dizem que cada um tem sua interpretação da Bíblia. E eles se dão por satisfeitos com isso. Irmãos, imagine, se nós fôssemos fazer isso com todas as coisas, eu vou dirigir na contramão, porque eu acho que assim é certo. E daí? Quem tem alguma coisa a ver com isso? Mas tem uma lei que essa rua aqui, o pessoal fala que a rua desce, É a gente que desce. Mas essa rua aqui só desce, e eu estou subindo. Mas eu faço o que eu quiser. Se fosse assim em todas as coisas, já pensou como seria este mundo? Pois as pessoas estão fazendo isso com a Bíblia. Elas olham para a Bíblia está dizendo não, e ela vai lá e faz. A Bíblia diz faça, ela não faz. As pessoas estão em oposição, e Paulo diz que a lei é para estes, todos eles. Olha, eu vou dizer para você, a maioria desses pregadores da internet, eles estão frontalmente contrários à lei de Deus. A lei de Deus os punirá. Os punirá. Queridos, a lei de Deus é uma espada. Não pense que ela se transforma em uma pena de ganso para alisar seu subaco, não. A lei de Deus, ela é uma espada. Ela não se transforma em uma pena de ganso para alisar teu subaco. Não. Ela é uma espada e vai continuar sendo. Você quer fugir dessa espada, você só pode fugir para a sã doutrina. Você só pode fugir para o evangelho. Somente lá no evangelho é que você foge da espada da lei. Quando você entra na fenda do evangelho, na fenda da rocha que Moisés entrou, que apontava para Cristo, então Deus passa e você vê Deus pelas costas. Mas caso contrário, a espada arranca os pedaços. Ela despedaça você. Fora de Cristo, você será despedaçado pela lei. Você só tem abrigo em Cristo. Então, o apóstolo Paulo então diz que a sã doutrina é derivada, ou ela é procedente, ou ela é de acordo com o evangelho. Evangelho do quê? Olha aí, verso 11.
conforme o evangelho da glória. Veja que Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 7 e 8, ele diz assim: e se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, se revestiu de glória, veja, irmãos, o que era o ministério da morte? A lei. O que foi gravado em pedras? A lei. E Paulo diz que a lei se revestiu de glória. Sim, a lei era gloriosa, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar os seus olhos na face de Moisés, por causa do glória do seu rosto, ainda que desvanecente. Moisés tinha que colocar um pano no seu rosto, para que o povo pudesse olhar para ele, porque a glória da lei era muito grande. Mas Paulo diz assim: como não será de maior glória o ministério do Espírito? Sabe qual a diferença disso, e que às vezes o cristão não para pensar? É que Moisés desceu do monte com o rosto brilhando e colocou um véu. Os crentes brilham à luz do evangelho e não precisam cobrir seu rosto. Você não precisa ter vergonha. Você não precisa se envergonhar do evangelho. Paulo disse isso em Romanos 1,16. Eu não me envergonho do evangelho de Jesus Cristo, que é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Você não precisa, você tem uma glória maior que a de Moisés. Moisés precisava colocar um pano, e mesmo quando a glória estava se desvanecendo, Moisés olhava no espelho e falava assim: olha, a glória está sumindo, se eu for para lá brilhando pouco, o povo vai pensar que eu não tenho muita comunhão com Deus mais, deixa eu colocar o pano de novo para eles acharem que está brilhando muito. Moisés ainda tinha esse sentimento de querer transparecer o que não era mais. Ele colocava o véu ainda que a glória já estava acabando, irmãos. É isso que Paulo diz em 2 Coríntios 3,13. Mas o crente não. Paulo diz que o crente tem o seu rosto descoberto, e pelo Espírito de Deus que habita nele, de glória em glória, ele é transformado para ser conforme a imagem do Senhor. O evangelho é este. É o poder de Deus que salva, é o brilho do Espírito que reflete na sua vida. Pastor, mas eu não vejo meu rosto brilhar, mas suas palavras brilham, meu irmão. Por isso fale o que é devido a um cristão. As suas ações brilham, meu irmão. Faça aquilo que um cristão deve fazer. A sua postura brilha, meu irmão, e deixe de fazer o que um ímpio faz. Mantenha-se na postura de um cristão quando ele tiver que ficar inerte diante de alguma coisa. Você brilha em suas atitudes, em suas palavras. Você brilha em suas ações. E o próprio Jesus disse que quando você fizer estas coisas, Mateus 5,16, assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Logo, um pouco antes, Jesus disse: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Como assim? Se você está praticando a justiça, alguém vai te perseguir? E ao mesmo tempo, quando você faz as boas obras, eles glorificam o vosso Pai que está no céu? Que história é essa? Que contradição aparente é essa? O cristão, ele sempre fará aquilo que revela a glória de Deus. Algumas pessoas vão glorificar a Deus, outras vão te perseguir. Isso não é contradição, são apenas dois grupos de pessoas. Porque o evangelho divide a humanidade em duas partes: os filhos de Deus e os filhos do diabo. Não existe meio termo. Paulo diz que o ministério da condenação foi glória, mas muito maior será glorioso o ministério da justiça. Então nós vemos que houve uma glória no ministério da lei, mas pelo evangelho, o evangelho tem glória maior. A glória da lei era passageira até Cristo chegar. Depois que Cristo chegou, a glória do evangelho, ela não se pode apagar. Pedro chama ela de imacessível. Ela não se pode murchar. Ela não se pode apagar. Veja o que o autor aos Hebreus diz a respeito da glória que o evangelho é. Porque nós estamos vendo aqui que o apóstolo Paulo diz que a lei protege a sã doutrina que é de acordo com o evangelho da glória. Guarde essas coisas, irmãos. A lei protege a sã doutrina. A lei é a espada que não deixa as pessoas serem contrárias à sã doutrina. Por isso, todo pastor que pregar uma doutrina doente, malfadada, ele será condenado
pela lei. Porque a lei é uma espada que, além de atacar os ímpios, ela defende o evangelho. A sã doutrina está de acordo com o evangelho da glória. Como nós já sabemos que o evangelho são as boas novas, você só pode aplicar boas novas de salvação para aquelas pessoas que já reconheceram que estão em pecado. Porque o grande problema de muitos jovens que andam por aí, né? Jovem, hoje é dia de evangelização, vamos para as ruas. Levantam as plaquinhas, Jesus te ama, Vilhena é do Senhor Jesus. Fica essas besteiras. Isso não é evangelismo. Evangelismo é você levantar uma placa e falar assim, pecador, arrependa-se. Adúlteros e adúlteras, vocês quebraram a lei de Deus. Mentirosos, vocês estão debaixo da espada de Deus. Pecadores, Deus odeia vocês até que vocês venham a Cristo. Quem levanta essas placas? Ninguém. Porque nós queremos ser aplaudidos pela sociedade ímpia, que vive blasfemando de Deus e você quer o aplauso dela. Eu não quero aplauso de quem blasfema do meu Deus. Eu não quero aplauso de quem vive contrário à vontade do meu Deus. Davi dizia, Senhor, eu odeio aqueles que o Senhor odeia. E eu odeio as coisas que o Senhor odeia. Eu amo aquilo que o Senhor ama. O cristão é assim. Ele gosta do que Deus gosta. E ele odeia o que Deus odeia. Olha o que o autor dos Hebreus diz sobre a glória do Evangelho. Ele disse que Jesus, que foi feito um pouco menor que os anjos, Hebreus 2, 9 e 10. Por que Jesus foi feito um pouco menor que os anjos? Por causa do sofrimento da morte. Todavia, o autor dos Hebreus diz, foi coroado, ele foi coroado de glória e honra. Veja, o Pai enviou o seu Filho, humilhou o seu Filho, porque o Filho de Deus já era exaltado, né, irmãos? Mas para que o Pai exaltasse o Filho dele, foi necessário humilhá-lo primeiro. Eu já expliquei isso aqui numa aula de Cristologia que eu estava dando aqui na igreja nas sextas-feiras. Não tinha como Deus exaltar seu Filho além do que ele já era. Jesus já era Deus desde sempre. Como que o Pai ia exaltar acima do que o Filho dele já era? Não tem como, porque Deus não pode ser maior do que ele já era. Porque senão ele será mais Deus do que antes. Isso é impossível. Então, para que o Pai exaltasse o seu Filho, ele teve que humilhá-lo primeiramente. E quando ele humilhou o Filho dele, dando-lhe um corpo de carne semelhante ao nosso, mas sem pecado, Jesus Cristo veio e submeteu a tudo que o Pai queria que ele fizesse. E ele fez isso, Paulo diz em Filipenses, até a morte e morte de cruz. Isso é que é obediência, irmãos. Então o autor aos Hebreus diz, feito menor que os anjos, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e honra. Olha que maravilha. Deus olhou para o seu filho, que foi até a morte, e disse, ele cumpriu toda a minha vontade, esse menino merece ser exaltado. E pegou Jesus da sepultura, e tirou ele de lá com um poder tão violento, que Jesus ultrapassou, irmãos, todas as matérias físicas que estavam ali. Pedra, túmulo, sepulcro, terra, tudo que tinha, pano por cima dele. Ele ultrapassou tudo aquilo e apareceu redivivo, apareceu ressuscitado, com corpo de glória, poderoso, imortal, para sempre. O Pai o exaltou, o Pai lhe deu glória, o Pai lhe deu honra. E o colocou ainda sentado à sua direita. Mas para quê? O autor dos Hebreus diz, para quê? Deus não estava pensando só em Jesus. Foi para que pela graça de Deus provasse ele a morte por nós. Porque era necessário que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, está vendo? O propósito de Deus não era só glorificar Jesus, era muitos outros filhos. Aperfeiçoasse o autor da salvação deles por meio do sofrimento. Deus queria exaltar Jesus à glória por meio do sofrimento. Para quê? Para que todos os outros filhos de Deus, que são irmãozinhos de Jesus, que sou eu e você, que passamos hoje pelo sofrimento do pecado e deste mundo caído, tivéssemos também o mesmo destino, a glória de Deus.
Deus nos levará à glória como levou o seu Filho. Então, ele fala, Cristo sofreu na realidade, mas seu objetivo era levar muitos filhos à glória. Da mesma forma que ele foi submetido ao sofrimento e depois foi coroado de glória, os filhos de Deus também hoje sofrem, mas depois eles serão também coroados de glória e de honra. Ou seja, o Evangelho é o único meio pelo qual o homem não só pode contemplar a glória de Deus, como também pode se tornar participante dela. Você será participante da glória de Deus. Na verdade, você já é participante da glória de Deus. Porque o Evangelho é o Evangelho da glória. Paulo está dizendo aqui. Mas da glória de quem? 11. Olha aí. 1 Timóteo 1,11. Conforme o Evangelho da glória do Deus bem-aventurado. Na sua versão deve falar bendito Deus. A palavra bendito no grego é eulogia, aquele que elogia alguém, aquele que traz palavras belas para alguém. Nesse sentido que Paulo diz, bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, em Efésios 1,3, eulogia. Mas aqui não. Aqui Paulo chama Deus de Macários. Macários no grego significa bem-aventurado. O mesmo termo que Jesus usa no Sermão do Monte para dizer bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. O mesmo termo que é usado 7 vezes em Apocalipse para as bem-aventuranças apocalípticas. Bem-aventurado que ouve, o que lê, o que guarda as palavras desta profecia. Bem-aventurado aquele que lava as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. São muitas, 7 bem-aventuranças no Apocalipse. Mas Paulo aqui, em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 11, ele chama Deus de bem-aventurado. A minha versão aqui traduziu corretamente. A de vocês fala bendito Deus. A minha diz do Deus bem-aventurado. A glória do Evangelho é a glória do Deus bem-aventurado. Mas o que Paulo quer dizer com isto? O apóstolo Paulo quer dizer que o único bem-aventurado por excelência é Deus. Você só é bem-aventurado porque Deus te faz bem-aventurado. Mas por excelência, intrinsecamente, somente Deus é bem-aventurado de fato. Eu vou explicar mais por quê. Porque Deus é o único ser que olha para si mesmo e se satisfaz plenamente. Bem-aventurança é plenitude de alegria. Eu não estou falando alegria. Presta atenção. Eu não estou dizendo que bem-aventurança é alegria. Não! Bem-aventurança é plenitude de alegria. Bem-aventurança é completude, totalidade de alegria. Deus olha para si mesmo e é plenamente feliz. Porque Ele olha para si mesmo e Ele gosta dele. E Ele se sente realizado nele. E Ele diz, eu sou feliz porque eu sou Deus. Eu sou total, eu sou completo. Você pode olhar no espelho e achar que você é plenamente feliz por sua própria causa? Claro, eu não estou falando dos narcisistas, né? Que às vezes eles acham isso. Olha só como eu sou. Rapaz, coitado do mundo se eu não tivesse nascido. Olha como eu sou uma pessoa excelente. As pessoas não me merecem. Mas eu estou aqui para o bem do mundo. Você já imaginou alguém desse jeito, irmão? Olhando no espelho e falando isso de si mesmo? Isso não existe. E por mais que alguém psicopata fizesse isso, ele não estaria em uma situação psicológica normal. Ele estaria alterado. Podia interná-lo em um hospital psiquiátrico, com muitos remédios e injeções. E camisa de força. Mas o nosso Deus não. O nosso Deus, quando olha para si, Ele só vê perfeição. Quando Deus olha para si, Ele só vê o sumo bonum, o sumo bem. Quando Deus olha para si, Ele vê perfeições de todas as qualidades que lhe são atributos. Ou que são qualidades inerentes do seu ser. Deus olha para si mesmo e se satisfaz. Deus, desde a eternidade, é um Deus satisfeito. Deus, desde a eternidade, é um Deus feliz consigo mesmo, alegre consigo mesmo.
Deus não precisa de absolutamente nada do que Ele criou, porque todas as coisas que Deus criou, Ele poderia não ter criado, como de fato Ele não tinha criado ainda na eternidade passada, e no entanto Ele era Deus, e no entanto Ele era bem-aventurado Deus, e no entanto Ele era o Deus Macarius, Ele era o Deus plenamente feliz consigo mesmo. A bem-aventurança verdadeira está em Deus. Mas por que nós somos bem-aventurados? A Bíblia diz isso. Porque Deus quis que você fosse. Ele chama você pelo Evangelho da glória do Deus bem-aventurado e diz: vem aqui, eu vou lhe fazer participante da minha bem-aventurança. Por isso que algumas Bíblias traduzem feliz, né? Feliz é o pobre de espírito, porque dele é o reino de Deus. NTLH, a NVI traduz feliz, não sei o que, feliz. Já a King James, ela traduz abençoado. Abençoado. Você sabe o que significa isso? É aquele homem, porque na humanidade perdida no pecado, Deus olhou para... Presta atenção. Deus olhou para você, perdido no pecado, na fossa do pecado, igual todos estavam. E Deus olhou, você sujo e fedorento, ridículo, sangrando, machucado, com a sua língua torta, com seu crânio esmagado. Deus olhou, teve compaixão de você e disse: eu quero amar esse indivíduo aqui. E Ele tira você daquela sujeira, Ele tira de lá. Ele lava você com o sangue do Filho dele, totalmente. Ele cura as suas feridas. Ele tira as suas dores, as suas manchas, as suas marcas. Ele arranca tudo isto pelo poder da palavra, do Evangelho e da sã doutrina que Paulo está dizendo, porque isto é da glória de Deus. E então Deus diz: agora eu, o bem-aventurado por excelência, eu te chamo de bem-aventurado comigo. É isto. O cristão é bem-aventurado porque Deus o declara como tal. O cristão é feliz não é porque ele sente alegria e depois tristeza, chora, sorri. Não, ele é feliz porque Deus diz lá do céu: você é feliz, você é bem-aventurado. Eu estou dizendo isso. Eu estou declarando isso. Você é, e ninguém vai tirar. Deus diz que você é e ninguém vai tirar. Ninguém. O diabo não vai tirar a sua alegria, a sua felicidade. O diabo não vai tirar a sua bem-aventurança, porque a bem-aventurança é algo de Deus, é dele. E quando Ele dá a alguém, Ele dá e Ele mesmo protege, Ele guarda, Ele vigia. É impossível você perder sua bem-aventurança, meu irmão. É impossível. Você é um Macarius. Você é um Macarius diante de Deus. Você tem a bem-aventurança não por você, mas Deus lhe fez participar da bem-aventurança dele, porque ela é intrínseca de Deus. Glória a Deus. Plenitude de felicidade. Então você olha hoje para qualquer situação de sua vida e diz: não interessa isso aqui. Isso aqui não importa, gente. Isso aqui não importa. Eu sou plenamente feliz. Plenitude. O salmista diz no Salmo 16:11: ó Deus, na tua presença há plenitude de alegria. Não há só alegria, há plenitude, totalidade de alegria, de bem-aventurança. É um estado, não é um sentimento. É um estado de sorte. Você teve sorte de Deus te amar. Você teve sorte de Deus te querer. Você teve sorte da mão dele tirar você do afogamento espiritual que você estava. E ele te torna participante da bem-aventurança dele, da felicidade plena dele. Passamos por tristeza, irmãos, passamos por angústia, essa vida é assim mesmo. Mas existe uma marca em você que está escrito Macarius.
bem-aventurado, feliz, carimbado por Deus. Foi Deus que colocou. Seja plenamente feliz, meu irmão. Plenamente. Não dependa de circunstância, não. Plenamente. É aí que entra o Evangelho. Paulo diz, o Evangelho é o Evangelho da glória. Uma glória maior que a lei. Deste Deus que é bem-aventurado. Este é o Deus. E para encerrar aqui, Paulo diz o seguinte. Deus acreditou em mim. Isso vai contra a nossa teologia, né? Isso vai contra a nossa teologia. Deus não acredita em ninguém. Lá em Jó, a Bíblia diz que Deus não confia nem nos anjos dele. Jó 4,18. Jó 15,15. Os santos, Deus vê defeitos neles. Como que Deus confia em alguém? Paulo diz isso no final do verso 11. O Evangelho é o Evangelho da glória do Deus bem-aventurado, que Ele confiou a mim. Deus acreditou em mim. Será que é só Paulo, irmãos? Será que só foi ele, naquela época, no primeiro século, que Deus disse para ele, Paulo, eu confio em você, então no meu Evangelho. Prega. Prega como ele é, Paulo. Eu confio em você. Será que Deus não fez isso hoje com você? Para você estar na internet aí procurando pregadores bichados. Para você estar na internet hoje aí ouvindo homens mentirosos. Falando o que você quer ouvir. Arrependa-se. Esses homens, eles estão apodrecidos pelos seus pecados. Eles estão apodrecidos pelo seu orgulho. Eles estão apodrecidos por tudo aquilo que o diabo já criou no coração e na mente deles. E ele quer apodrecer você, como mosca morta entrando dentro do seu ouvido. Rejeite isto. Deus acreditou em Paulo. É isso que ele está dizendo. O verbo confiar aqui no grego tem a mesma raiz da palavra fé, a qual é exigida que um crente crê em Cristo. Pisteos. Deus confiou em mim, Paulo diz. Deus pode confiar em mim para pregar o evangelho dele? Deus pode confiar em você. O evangelho de Deus é muito precioso, irmão. É. Paulo diz em outro lugar. Nós somos um vaso de barro que tem um tesouro muito precioso dentro de nós. Para que a excelência do poder seja sempre de Deus e não de nós. E o que você faz com esse tesouro precioso? Quando eu estou pregando aqui, eu não quero que o vaso de barro apareça. Não. Quando eu estou pregando aqui, eu só quero que o tesouro que existe lá dentro apareça. É o tesouro do Evangelho. Só ele. Não é o evangelista que é o poder de Deus. É o Evangelho que é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. O evangelista só é aquele cara em quem Deus confia. Eu senti isso muito pesado quando li isso no texto grego. Porque nossas Bíblias falam, o Senhor me confiou. Não, ele falou outro termo lá, o Senhor me capacitou, me incumbiu. É tipo isso, me incumbiu, mas não. No grego ele confiou em mim. Isso me pesou. Porque como pregador da palavra de Deus, eu tenho me esforçado ao máximo para ser fiel ao que diz a Escritura e não ao que eu acho que ela diz. Mas eu sei que não sou digno da confiança do meu Deus. Ele é digno da minha confiança, mas eu não sou da dele. No entanto, Deus confiou o Evangelho a nós. Isso é uma grande responsabilidade. Pregue,
com a tal responsabilidade. Pregue para estes, os injustos, os pecadores, os profanos, assassinos de pais e mães, os pornográficos, os homossexuais, os sequestradores. Pregue para eles, mas pregue com a fidelidade que Deus merece. Pessoas já morreram por pregar essa verdade. Pessoas já morreram. Não seja um covarde que vai negar na última hora para não morrer. Não. Meu pescoço está aqui. Você vai me matar com o quê? Com tiro, com espada, com eletrocução, qualquer coisa, estou aqui. Essa é a verdade, que eu serei fiel até a morte a ela. Essa é a verdade do Evangelho, que você terá que ser fiel até a morte. E Jesus diz, dar-te-ei a coroa da vida. Amém? Vamos colocar em pé e vamos orar.